Segredos enterrados pelo tempo, revelados pela história. Você está em Arqueologia da Fé. Como o Egito se tornou o guardião das Escrituras. Ao longo dos séculos, poucos lugares no mundo desempenharam um papel tão silencioso, porém decisivo, na preservação da palavra de Deus quanto o Egito. Terra de faraós, de desertos vastos e de uma história milenar, o Egito não foi apenas cenário de episódios bíblicos marcantes, foi também um verdadeiro cofre natural onde fragmentos preciosos das Escrituras resistiram ao tempo. Mas o que tornou o Egito tão especial nesse processo? A resposta começa no próprio ambiente. Diferente de outras regiões do mundo antigo, o clima seco e árido do deserto egípcio criou condições ideais para a preservação de materiais frágeis, como o papiro. Manuscritos que, em ambientes úmidos, se deteriorariam em poucas décadas, no Egito sobreviveram por séculos, às vezes milênios. Foi nesse solo seco que inúmeros textos antigos permaneceram ocultos, protegidos do desgaste natural e da ação humana. Entre eles, fragmentos de livros bíblicos, cópias de evangelhos, cartas apostólicas e traduções das Escrituras que ajudaram a moldar o cristianismo primitivo. Além das condições naturais, o Egito também foi um centro intelectual e espiritual de grande importância. A cidade de Alexandria, por exemplo, tornou-se um dos maiores polos de conhecimento do mundo antigo. Foi ali que surgiu a famosa tradução das Escrituras hebraicas para o grego, conhecida como Septuaginta, um marco que ampliou o acesso à palavra de Deus para além do povo judeu. Essa tradução não apenas preservou os textos sagrados, mas também os preparou para atravessar culturas, idiomas e gerações. Mas há outro elemento fundamental nessa história: os primeiros cristãos do Egito. Em meio a perseguições e instabilidades, muitos buscaram refúgio no deserto. Esses homens e mulheres, conhecidos como monges do deserto, dedicaram suas vidas à oração, ao silêncio, e também à preservação de textos sagrados. Em seus mosteiros simples, muitas vezes isolados do mundo, eles copiaram manuscritos à mão, com extremo cuidado e reverência. Cada palavra era registrada como um ato de fé. Cada página, um testemunho de devoção. Sem eles, grande parte do que conhecemos hoje poderia ter se perdido. O Egito, portanto, não foi apenas um cenário bíblico. Foi um guardião. Um lugar onde a fé encontrou abrigo, e onde a palavra encontrou permanência. E talvez, no silêncio do deserto, entre dunas e cavernas esquecidas, Deus estivesse preservando não apenas textos, mas a própria memória da salvação. Séculos se passaram. Impérios caíram. Civilizações desapareceram. Mas, sob as areias do Egito, a história permanecia intacta, esperando para ser redescoberta. A partir do século XIX, arqueólogos e estudiosos começaram a explorar mais intensamente o solo egípcio. O que encontraram surpreendeu o mundo. Entre os achados mais impactantes estão os chamados papiros bíblicos, alguns dos manuscritos mais antigos já descobertos do Novo Testamento. Fragmentos de evangelhos, como o de João, surgiram em escavações e coleções antigas, revelando textos incrivelmente próximos das versões que temos hoje. Esses documentos não apenas resistiram ao tempo, eles dialogaram com ele. Um dos exemplos mais conhecidos é um pequeno fragmento do Evangelho de João, datado de cerca do ano 125 d.C. Embora contenha apenas algumas linhas, seu valor é imenso. Ele demonstra que os textos do Novo Testamento já circulavam amplamente poucas décadas após os acontecimentos que narram. Isso muda tudo, porque, ao contrário do que muitos pensavam, a transmissão dos textos bíblicos não foi lenta ou desorganizada. Pelo contrário, foi cuidadosa, rápida e surpreendentemente fiel. Outro conjunto importante de descobertas veio de Oxirrinco, uma antiga cidade egípcia onde milhares de fragmentos de papiros foram encontrados. Entre eles, textos bíblicos, escritos cristãos primitivos e documentos que ajudam a reconstruir o contexto histórico da época. Cada fragmento encontrado é como uma voz que ecoa do passado, dizendo: isso aconteceu, isso foi escrito, isso foi preservado. Mas talvez o mais fascinante seja perceber que essas descobertas não foram planejadas. Muitos desses manuscritos estavam esquecidos em depósitos de lixo antigo, cavernas abandonadas ou enterrados sob camadas de areia. E ainda assim, sobreviveram. É difícil não enxergar, nisso tudo,
uma dimensão maior. Uma providência silenciosa que atravessa os séculos. Porque preservar textos antigos já é, por si só, algo extraordinário. Mas preservar justamente aqueles que carregam a mensagem central da fé cristã, isso aponta para algo além do acaso. O Egito, mais uma vez, se revela não apenas como um território histórico, mas como um instrumento na preservação de algo eterno. Hoje, estudiosos analisam esses manuscritos com tecnologia avançada, comparando textos, identificando variações e confirmando a integridade das escrituras. E, quanto mais se estuda, mais se reforça a confiança na fidelidade do texto bíblico ao longo dos séculos. O que estava escondido, agora ilumina. O que foi preservado em silêncio, agora fala ao mundo. E assim, entre fragmentos antigos e descobertas modernas, o Egito continua cumprindo seu papel, não apenas como guardião do passado, mas como testemunha viva de que a palavra atravessa o tempo, sem se perder. Se este episódio sobre o papel do Egito na preservação dos escritos bíblicos tocou você e fortaleceu sua fé, não pare por aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem ama a palavra e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Venha caminhar conosco nessa jornada onde a fé encontra história, aqui na série Arqueologia da Fé.